Olá, esse é o canal Cinemaçã e não, ele não é um canal sobre filmes de terror. Ele é um canal sobre cinema e cultura pop. Mas sendo o terror um dos meus gêneros cinematográficos favoritos, talvez o que eu goste mais, eu já me vi em situações onde eu tive que defender o terror. Porque honestamente, ele é um gênero muito injustiçado. E grande parte disso é culpa da própria indústria do cinema de terror. E se você detesta filmes de terror de coração, realmente odeia eles, talvez você não goste desse vídeo, mas eu peço que fique comigo até o final para entender melhor o ponto de vista de quem é fã de carteirinha do gênero. E se você é uma daquelas pessoas que morrem de medo desses filmes, eu prometo que vou tentar não colocar nenhuma cena assustadora aqui no meio do vídeo. E pra você que é fã de terror, mas tem aquele amigo, namorada ou namorado que detesta esses filmes com todas as forças, compartilhe esse vídeo com eles pra gente defender o gênero juntos. Os principais motivos usados pelas pessoas que não gostam de filmes de terror são os seguintes: eles são muito assustadores, depois de assistidos é muito difícil conseguir dormir à noite, e por isso é preferível um filme de comédia. Os filmes de terror não dão nenhum medo, são muito ruins e não conseguem nem dar um sustinho direito. São muito paradões e não acontece nada o tempo todo, é puro tédio. Filmes de terror são muito previsíveis, dá pra saber exatamente o que vai acontecer no resto do filme depois de ver só a cena inicial. São filmes muito bobos, cheios de fantasias de monstros mal feitas, fantasmas de computação gráfica datada, alienígenas que são só bonecos de borracha e por aí vai. E finalmente, um dos argumentos mais comuns. Pelos filmes se tratarem de coisas sobrenaturais, existe o temor de que eles possam atrair coisas ruins pra dentro de casa ou pra vida de quem os assiste. Eu mesmo já ouvi esse argumento no mínimo umas 20 vezes. E sim, todos esses são motivos muito válidos. E mesmo se você se considerar uma pessoa que jamais vai mudar de ideia porque prefere 1000 vezes um filme do Adam Sandler, porque sempre é bom dar uma risada, continua comigo no vídeo que você vai se surpreender. Se você não gosta de filmes de terror porque eles não dão muito medo, então você ainda não encontrou o seu estilo favorito, porque a grande verdade é que causar medo não é o foco principal do filme de terror. E os filmes que se vendem como os mais assustadores, na verdade, vendem experiências vazias, com sustos ocasionais e nenhum maior aprofundamento. Os famosos jump scares, que nada mais são do que sustos, são a marca de filme de terror de baixa qualidade. O cara tá lá escovando os dentes, vai fechar o armário, daí de repente no espelho, bem, tem uma pessoa atrás dele. A música aumenta, o personagem olha pra trás e não tem nada. Quantas vezes já não vimos isso? Ou tem alguém na porta parado e de repente começa a correr muito rápido pra cima de você. A música aumenta, susto e desaparece. Acontece que depois de um tempo você fica calejado desse tipo de coisa. Sua sensibilidade ao susto diminui e essas coisas passam a não funcionar mais com você. E nessa busca por algo que dê realmente medo, você se perde e acaba abandonando o terror. Então se você não gosta de filmes de terror porque eles não dão medo o suficiente, mas só assistiu a filmes como Invocação do Mal, Annabelle, A Freira e por aí vai, eu sinto muito, mas eu acho que você nunca vai encontrar o que tá procurando nesses filmes, porque eles não dão medo, o máximo que eles dão são sustos. Talvez você encontre o medo real no cinema de terror oriental, como na série de filmes coreanos Whispering Corridors, ou os clássicos japoneses de terror psicológico, como One Missed Call e Ringo, que eu tenho até um vídeo aqui no canal falando sobre, e você pode assistir aqui em cima no card, porque esses filmes funcionam de um jeito diferente. Você é engajado na história, que é muito mais um suspense de terror, e vai seguindo e seguindo, até que quando chega no final do filme, você não tomou nenhum susto e acha que tá tudo bem. Mas só é assim até a hora de ir dormir, ou ir no banheiro à noite. Porque esses filmes trabalham o subjetivismo e o medo é enraizado no seu subconsciente, fazendo você sentir receio de executar as tarefas mais simples possíveis, como escovar os dentes ou tomar um banho. Por exemplo, essa cena aqui, do filme Irene. Você pensa, o cara só tá jogando o lixo dele fora, mas logo depois a pessoa que tava ali com ele desaparece em pleno ar. Isso não te assusta, mas vai trabalhando na sua mente conforme você pensa sobre isso, fazendo com que o medo se aloje na sua imaginação e vá criando raízes. E sim, eu peguei bem leve usando essa cena aqui pra não assustar ninguém. Tanto é que essa é uma das cenas de abertura do filme. Então é tudo uma questão do seu interesse, do que funciona pra você. Mas eu acho que se você estiver procurando medo legítimo, talvez o cinema oriental seja o mais indicado. Mas e se você já viu o cinema oriental e achou chato por seu ritmo lento, encarando um outro problema nos filmes de terror, que é a monotonia? Então a questão é outra, porque a linha que separa o medo da monotonia é muito fina, mas a solução não é tão difícil de se encontrar. Se você gostaria de ver um filme de terror, mas prefere que exista mais ação, então a indicação perfeita é um slasher, que sempre conta com um agente agressor contra um grupo de vítimas. Jogos Mortais, por exemplo, é um filme de terror que muita gente acha aterrorizante. Bom, pelo menos o primeiro filme que é de terror, né? Mas se você já assistiu Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Brinquedo Assassino e Halloween, só que ainda não é o que você estava procurando, então vá embora do planeta Terra. Encontre histórias de terror galácticas, ou até de invasão alienígena ou infestações, como as de zumbis. E sim, existem poucos filmes realmente de terror alienígena. Isso é grande parte culpa da indústria, mas os que existem são incríveis.
Se você quiser saber onde encontrar o melhor tipo de terror ativo, sem muita monotonia, então deve assistir Invasores de Corpos, de 78, O Enigma do Horizonte e, principalmente, O Enigma de Outro Mundo, de 1982. Assiste esses 3 aí, que são filmes de muita qualidade, e depois volta para me contar como foi a experiência. Eu prometo que se você sentir um pouco de tédio, ele não vai durar muito. Agora, se você acha os filmes de terror muito bobos e viajados, com um monte de coisa sem sentido e que não existe, e mesmo depois de ver os filmes indicados anteriormente ainda não conseguiu ter uma experiência agradável, a única opção que te sobra são os filmes mais realistas de terror. E com isso eu tô falando de filmes como Dia dos Namorados Macabro, A Casa do Terror, de 2019, O Massacre da Serra Elétrica, de 1974, e até mesmo Tubarão, que sim, é um filme de terror. E se você não gosta de gore, que são quantidades exageradas de violência gráfica e fluidos corporais, pode seguir para filmes mais pé no chão, como Verão, de 84, que é um filmaço, excelente para quem é fã de Stranger Things. O Exorcismo de Emily Rose, porque mesmo que você não acredite em exorcismos, o filme é todo focado no julgamento do caso, deixando um clima muito mais realista para qualquer um que assista. E é claro, filmes de mistério, em especial um que eu assisti há pouco tempo chamado Sacrifício, de 2016, que é muito legal e pouco conhecido, além de estar disponível completo em qualidade alta aqui no YouTube. Tem um pessoal no filme que acredita numa parada sobrenatural, mas isso realmente não interessa na história. O terror mesmo parte de outra fonte. Se você gosta de filmes de investigação, com certeza vai adorar esse filme. Essas histórias de terror mais pé no chão funcionam muito bem para quem também acha que os filmes podem atrair coisas ruins para dentro de casa, o que é um argumento que eu ouvi muito de pessoas que preferiam deixar o terror de lado. Se essa é a sua opinião e você realmente não quiser ver nada relacionado a espíritos ou assombrações, eu vou te contar uma alternativa muito boa que ainda se enquadra no gênero, e que são monstros com máscaras de látex e bonequinhos de borracha. É sério, um excelente exemplo disso é A Bolha, de 1958, que além de ser um excelente filme do Steve McQueen, é muito divertido, um ótimo filme de terror e ainda por cima inofensivo, porque você não vai precisar ter medo de atrair uma substância gelatinosa alienígena para sua vida, porque ela não existe. E ainda nessa pegada nós temos o próprio Alien, de 1979, que além de ter classificação indicativa 14 anos, ainda conta com um terror muito genuíno no espaço. Mas se ainda tiver medo de criaturas cósmicas e coisas assim, prefira algo mais natural, temos os filmes de terror de animais, como Orca, a Baleia Assassina, que é um filme que me traumatizou muito quando criança e é totalmente pé no chão. Porque se você não for um pescador que mora numa baía, não tem motivo para ter medo de um golfinho evoluído buscando vingança. E é claro, Cujo, a história de um cachorro com raiva escrita por Stephen King, que virou um filme de mesmo nome. Para aqueles que gostam de filmes de terror, mas estão decepcionados com o gênero, porque os clichês encheram o saco e você consegue prever até os plot twists mais obscuros na trama, eu devo dizer que me identifico com você. Porque honestamente, Hollywood tem um pavor enorme de botar grana em produções do gênero, porque são investimentos de alto risco, já que não dá pra saber se vai fazer sucesso ou não. Mas é só aparecer uma coisa que faz sucesso e eles querem replicar em uma tonelada de outros filmes parecidos que são muito piores. E isso é cansativo e irritante. A solução para esse problema seriam as produções de terror terem maior orçamento, mas isso é muito improvável. Então as soluções menos idealistas para esse problema são as seguintes. Você pode procurar produções independentes, experimentais e pode até achar uma ou outra joia escondida, mas vai achar muito lixo no meio. Então é um campo um pouco nebuloso. Eu mesmo tenho uma experiência horrível com um filme assim. E um dia eu faço um vídeo inteiro sobre essa experiência, mas só para resumir, o nome do filme é The Battery, de 2012. Ele é um filme de 1 hora e 40 minutos sobre 2 amigos num apocalipse zumbi. O filme já é ruim, mas o pior são os 40 minutos finais, que se passam com um personagem confinado dentro de um carro sem poder sair. Mas para compensar, eu acabei encontrando Blood Quantum, um excelente filme original Shudder, que também é de zumbis, mas que tem uma história muito legal e umas sacadas muito boas relacionadas a nativos americanos. Mas se você não quiser arriscar, porque realmente é muito difícil garimpar nesse meio, a série Insidious, que conta hoje com 4 filmes, é uma das séries de filmes de terror mais interessantes da atualidade. Nela você vai ver humor, quebra de expectativa, cenas realmente assustadoras, alguns poucos jumpscares muito bem encaixados e um design de criatura muito legal. E se você já conhece Insidious, mas não gostou nadinha e ainda achou muito chato, pode buscar no cinema de terror tailandês. É sério, cinema tailandês é muito bom, bem criativo e muito pouco explorado, mesmo tendo vários títulos que vieram pro Brasil. Ah, mas onde é que eu vou achar filme tailandês? Bom, dentre esses vários títulos que vieram pro Brasil, você pode comprar os DVDs muito baratinho se procurar nos lugares certos. Eu mesmo tenho o filme Arte do Demônio, que é um terror muito bacana, e Atormentados, de 2005, ambos filmes tailandeses que eu comprei numa videolocadora aqui na cidade. E se na sua cidade não existirem mais videolocadoras, você ainda encontra esses filmes em sebos. Mas dá uma pesquisada, aqui onde eu moro ainda existem 11 videolocadoras ativas, e por mais que eu já conhecesse 2 delas, fiquei espantado pelas outras 9, que eu não fazia ideia que existiam.
Mas se você assistiu até aqui porque alguém te enviou esse vídeo e você não quis fazer desfeita, ou até porque foi forçado pela pessoa aí do seu lado, eu gostaria de falar contigo agora. Você que odeia filmes de terror porque odeia sentir medo. Simples assim. E realmente não quer ver os filmes. Como é que eu posso te convencer de dar uma chance pro terror se você detesta tanto assim o gênero em si? Parece impossível. Mas calma que eu não vou dizer que você tem que aguentar o terror e aguentar sentir medo, porque isso não é a resposta. A resposta tá no gênero que é praticamente o oposto do terror. E sim, eu tô falando da comédia. Quando se fala em filmes de terror, logo vem à mente fantasmas, monstros, espíritos malignos, serial killers enfurecidos, alienígenas gosmentos, animais devoradores de gente e por aí vai. Mas pouco se fala dos filmes de terror para criança, por exemplo. E um dos maiores exemplos disso são os Gremlins. Sabe, os Gremlins? As criaturinhas peludinhas que você não pode dar de comer depois da meia-noite? E muito menos molhar, porque é aí que o terror começa. Esse, por incrível que pareça, é um filme de terror. E vai ser até lançado uma série animada dos Gremlins agora, em 2022, na HBO Max. Mas eu tô falando mesmo é do primeiro filme, que realmente tinha o intuito de brincar com o terror. Mas se ainda assim tá forte demais pra você, podemos ficar mais simpáticos. Porque Os Caça-Fantasmas é um filme de comédia pura, mas ele acontece num contexto de terror. E se você assistir ao primeiro filme, vai perceber que tem muitas cenas bastante aterrorizantes. Também tem alguns excelentes exemplos perto dos anos 80, como O Ataque dos Tomates Assassinos, que é basicamente só uma comédia, O Monstro do Armário, que também é bem voltado para o humor, Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, que é um grande clássico do SBT, A Casa Monstro, Mansão Mal-Assombrada do Ed Murphy, Beetlejuice. A lista desse tipo de filme é bem grande, com certeza é só dar uma procurada que você acha uma trecheira bem legal para assistir. Aumentando um pouquinho o nível de terror, temos Os Espíritos. Não Espíritos, aquela obra-prima do terror tailandês aterrorizante. Eu tô falando de Os Espíritos, de 96, que é uma comédia muito boa onde o cara vê espíritos e acaba fazendo disso uma espécie de profissão, que por mais que seja comédia, acaba assustando em alguns trechos. Com um pouco mais de terror, nós entramos em um campo mais divertido, como em Todo Mundo Quase Morto, da trilogia do Cornetto, que é uma das melhores comédias que eu já vi e tem algumas cenas muito marcantes de terror e drama. E a partir daí iniciamos uma pegada mais séria, viramos a chave do terror, deixando quase que meio a meio o terror e a comédia, com o filme A Volta dos Mortos-Vivos, que é tipo uma paródia meio que continuação de A Noite dos Mortos-Vivos, um filmaço de 1990, que um dia eu faço um vídeo sobre aqui. Passando por The Stuff, A Coisa, que se me lembro bem, também é bem bacana e o humor é bem presente. A Hora do Espanto original, que é muito legal se você gostar de filmes mais antigos, onde o humor é um pouco involuntário. E é claro, A Casa do Espanto, que realmente é muito pesado no começo, mas as situações são muito engraçadas e realmente criadas com um forte teor de comédia. Depois disso, finalmente chegamos nos filmes que realmente são bem aterrorizantes, para fãs de terror, mas que ainda são comédias, como o grande Tucker e Dale contra o Mal, que você pode ver aqui em cima clicando no card, porque eu já fiz um vídeo sobre ele. Outro excelente exemplo são os filmes You Might Be the Killer, que eu realmente quero fazer um vídeo aqui pro canal, mas eu ainda não sei como abordar ele, e é claro, O Segredo da Cabana, que merece pelo menos uns 3 ou 4 vídeos só para explorar tudo que tem dentro dele, porque é um filme mais famoso no exterior, mas que merece ter a sua fanbase aqui no Brasil também. Mas se mesmo assim você ainda não tivesse convencido 100%, existe uma coisa que os fãs de terror não comentam muito, mas que é um dos motivos pelos quais alguém consegue ser fã apenas de filmes de terror. O motivo pelo qual é possível que existam canais voltados apenas para o cinema de terror. Isso ainda excluindo séries, porque à primeira vista não parece ser possível, mas é. Eu pelo menos não conheço nenhum canal sobre filme de comédia, ou só sobre filmes de ação, nem só de comédia romântica. Então como é que é possível ter tanto assunto assim sobre um único gênero cinematográfico? O primeiro motivo é que existem muitas curiosidades dentro do gênero, como o filme London After Midnight, Londres Depois da Meia-Noite, que foi perdido em vários incêndios misteriosos, ganhando a alcunha de filme amaldiçoado, ou os acontecimentos estranhos em volta da franquia Poltergeist, e o filme A Profecia, pesquise por sua conta e risco. Também temos todas as criaturas do cinema de terror, como o Monstro da Lagoa Negra, zumbis, vampiros e o próprio Godzilla, que queira ou não, era um filme de terror que acabou virando uma espécie de filme de herói gigante, com as novas direções que foram se desenhando ao longo dos anos. Então se você já assistiu Godzilla, ou até mesmo King Kong, saiba que antes eles eram um filme de terror. E ainda temos o filme Deu a Louca nos Monstros, o Monster Squad, de 87, que é um filmaço de comédia e uma homenagem ao cinema de terror clássico, que trata os monstros clássicos quase como se fossem super-heróis. E com isso eu quero dizer que o terror é muito mais do que a história de uma boneca do mal. Ele é um gênero muito maior do que filme pra pré-adolescente ver e falar que nem deu medo pra bancar o corajoso. Ele é um gênero tão grandioso e vasto que você vai encontrar praticamente tudo dentro dele. Porque o terror, ao contrário do que todo mundo pensa, não é um gênero que fica preso em sua própria cápsula. Na verdade, existem todos os principais
principais gêneros de filmes dentro dos filmes de terror. Se você gosta de aventura, Os Irmãos Grimm são uma excelente história de aventura com elementos de terror. Temos também Um Lugar Silencioso, que é puro terror e aventura, assim como Bird Box. E é claro, Van Helsing, que tem vampiros e lobisomens muito legais. Porém, já entram mais no gênero de fantasia e ação. Aproveitando o gancho, Guerra Mundial Z é um excelente filme de ação frenética, com zumbis, que são elementos de terror que estão lentamente entrando naquela zona fora do terror junto com Godzilla, mas que ainda tem muito peso no gênero. Ainda na ação temos, é claro, Willy's Wonderland, que também tem um pouquinho de comédia ali com o Nick Cage, e também aquele filme do Doom bizarro com The Rock, que tem literalmente demônios no espaço. É claro que no meio do terror também temos o gênero comédia de terror, e mesmo eu tendo falado vários aqui, ainda tem muitos outros, como Zombieland, o próprio Todo Mundo em Pânico, que é a paródia de vários filmes de terror, e um dos meus favoritos, Histeria, de 2000. Esse filme tem algumas das melhores piadas que eu já vi. E ele é uma paródia de Pânico, que por si só também é considerado um filme de terror de comédia por algumas pessoas, mesmo eu não concordando tanto assim. Se você gosta de filmes de Idade Média, tem o Army of Darkness, que é uma espécie de continuação do Evil Dead, que acontece na Idade Média. E além de ser a continuação de um filme de terror, tem vários elementos do gênero na sua composição. Existem documentários de terror, que geralmente são casos sobrenaturais investigados, mas que também podem ser mockumentaries, documentários falsos, como aqueles das Sereias Malignas lá, que era um documentário falso, mas que a galera acreditou por um tempo que era real. E dentro do gênero de terror nasceu o subgênero Found Footage, que eu acho que não tem como sair do terror, porque para ser uma filmagem encontrada, precisa ter acontecido alguma coisa com a pessoa que estava filmando, e é sempre algo ruim. Fora isso, existem dramas de terror, como em Os Esquecidos, um excelente filme da Julianne Moore, musicais de terror como Sweeney Todd, do Johnny Depp, histórias de romance como A Colina Escarlate, Meu Namorado é um Zumbi, Deixe-me Entrar e o próprio Drácula, que é uma história de amor bem peculiar. E ainda tem um gênero de filmes de herói com elementos fortíssimos do horror, contando com Spawn, que é realmente muito bom, o próprio Brightburn, que tem um tipo de super-homem do mal, e um super-herói que nasceu no terror trash, O Vingador Tóxico, pura tosqueira, mas muito divertido. Tem tanta coisa que é muito difícil de ignorar. Então chegamos finalmente ao último motivo pelo qual eu defendo os filmes de terror como sendo um dos gêneros mais importantes do cinema. Para você que ainda não deu o braço a torcer, pelo menos conseguir entender um pouco mais do motivo pelo qual amamos tanto esses filmes. Existe uma coisa dentro do gênero de terror que permite que ele possa ser tão maleável e que abrigue tantos gêneros diferentes dentro dele. E é a total falta de limites do que é possível. O horizonte de possibilidades é literalmente infinito. Não existe um limite que não possa ser ultrapassado sem alterar o gênero do filme, porque isso não é possível. Não existe uma história que não possa ser contada, uma situação que não possa acontecer, ou um personagem que não possa existir. Em todos os outros filmes existe um limite do que é possível. No terror, esse limite não existe. Em filmes de comédia, você pode ter um pouco de sangue, umas assombrações e até mesmo alguns alienígenas, mas se colocar demais e acabar passando do ponto, ele se transforma em um filme de comédia de terror. Em filmes de ação, você pode colocar um serial killer, por exemplo, sem transformar num filme de terror. Mas se você mostrar demais, ele pode acabar migrando ou ficando popularmente conhecido como filme de terror em algum momento. Você considera Seven um filme de terror? Eu não considero, mas é perfeitamente possível colocar ele nessa categoria se for parar pra pensar. Em filmes de romance ou de comédia romântica, você não pode ter nenhuma violência explícita. Muitas vezes a coisa não pode passar de um soco mal dado. Você não pode ter ninguém se machucando gravemente e isso sendo mostrado claramente na tela, porque isso é uma linha que não pode ser cruzada. Ah, mas eu posso ter muito elemento de terror em filme de outro gênero e ainda não serem de terror. Tudo bem, porém existem limites que não existem em filmes de terror. É muito difícil, ou às vezes nem é possível, ter fantasmas, monstros ou criaturas demoníacas em um filme de ação ou de aventura, por exemplo. E quando conseguem encaixar, ainda existem limites do quanto realistas ou assustadoras essas criaturas podem ser, sem transformar em um filme de terror. Você não consegue ter um filme de romance com jumpscares. É muito difícil conseguir fazer um filme de ação com alienígenas malignos. Vai ter muita dificuldade em colocar monstros místicos em filmes de investigação e espionagem, mesmo que eles façam todo sentido no roteiro. Então chegamos à ficção científica, que é um gênero que flerta bastante com o terror, mas que ainda fica muito longe dele, porque você consegue colocar vários desses elementos em um filme de ficção científica e ele continuar sendo de ficção científica. Mas é aí que entra o pulo do gato, a chave do terror. O motivo pelo qual o limite é a sua imaginação, porque é impossível colocar perigo de origem sobrenatural ou entidades metafísicas ameaçadoras em um filme de ficção científica sem transformar ele em um filme de terror. Mas é perfeitamente possível colocar viagens espaciais ou um contexto de ficção científica em um filme de terror. Um excelente exemplo disso é o Enigma do Horizonte, onde os caras descobrem um portal pro inferno enquanto estão em uma nave, em pleno espaço sideral. Simplesmente porque no terror eles podem misturar inferno com espaçonaves, é isso aí. O terror é o único gênero onde você encontrará os limites da imaginação sendo estendidos cada vez
vez mais e conhecerá histórias que só são possíveis de serem contadas dentro do gênero do terror. Como o filme O Terror da Premonição, que conta a história de um cara que consegue prever acontecimentos fatais que aparecem para ele em pedaços de jornais vindos do além. Onde mais esse tipo de história poderia ser explorada se não no gênero de terror? E com isso eu concluo esse vídeo pedindo que você faça um exercício de imaginação caso tenha gostado da minha explicação. Tente pensar em um filme que não é de terror, mas que tem vários elementos presentes em filmes de terror, mas que ainda consegue se vender apenas pelo gênero que é descrito. Um ótimo exemplo disso é a franquia Harry Potter, que tem muitos elementos de terror, como dementadores, aranhas gigantes, monstros e criaturas mitológicas, mas que ainda é um filme de aventura. Porém, você ainda tem um limite do que é aceitável. Você pode colocar todos esses elementos, mas não pode ultrapassar o limite. Você não pode colocar, por exemplo, a cena do sacrifício do hipogrifo em sua totalidade. Precisa cobrir com algum elemento do cenário para você não ver aquilo acontecendo, porque além disso subir a classificação indicativa do filme, seria gráfico demais para a história. Um elemento de terror praticamente impossível de ser acrescentado. Assim como é impossível colocar qualquer jumpscare, uma cena de alguém sendo lentamente devorado por alguma das criaturas místicas, um decepamento com sangue jorrando ou um espírito maligno aterrorizando de verdade alguma criança. Porque se tivesse essas coisas no filme, ele se tornaria um filme de terror. Mas saiba que em muitos casos existem filmes que quase chegam até a linha que divide os filmes de terror dos outros gêneros. E um ótimo exemplo disso é Amor Além da Vida, do Robin Williams. Um filme com vários elementos visuais fortes, contando até mesmo com o inferno, mas que ainda é uma história de amor muito bonita e que de jeito nenhum entra no gênero de terror. E de novo, isso só é possível porque ele nunca cruza alguns limites. E se você conseguir lembrar de algum outro filme que quase ultrapassa o limite do aceitável, não deixe de comentar aí embaixo para deixar o conteúdo presente nesse vídeo ainda mais rico. E eu sei que talvez eu não tenha convencido você, que detesta o gênero, a dar uma chance para ele. Mas eu espero, pelo menos, que você tenha entendido por que os filmes de terror têm tantos fãs por aí e por que eles são tão apaixonados por esse gênero. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão, que acabou ficando bem mais longa do que eu esperava. E se gostou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para saber sempre que eu postar uns vídeos malucos como esse por aqui. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.